Eu sou babaca por não querer cuidar dos meus primos? Bom, tenho 16 anos e desde os 12 anos de idade a minha tia me paga R$ 20 para ficar com os filhos dela das 5 da manhã às 10 da noite. Isso todos os dias, eu cuido deles, limpo a casa e faço comida. Depois de mais velha, eu percebi que ela me paga muito pouco para fazer tudo o que eu faço. E além disso, me priva de fazer várias coisas que eu gostaria de fazer, porque na verdade eu vou estar sempre cuidando deles. Conversei com ela e falei que eu gostaria que ela me pagasse mais, porque eu poderia continuar cuidando deles. Ela ficou puta, falou que não quer saber, que vai arrumar outra pessoa para cuidar deles e que eu sou muito babaca. Vocês acham que eu sou babaca? Eu sou babaca por não ter deixado meu cabelo crescer e pintado ele pro casamento da minha irmã. Minha irmã mais nova, eu 24 e ela 20, acabou de ficar noiva e eles já planejaram tudo pro casamento, inclusive de data marcada. Minha irmã quer que todas as madrinhas tenham o mesmo penteado e estilo de cabelo. Todas as outras madrinhas são loiras e elas têm o cabelo longo, enquanto o meu é castanho e bem curto, quase raspado. Eu uso ele assim desde que eu tinha 18 anos de idade. Ela quer que todo mundo tenha o cabelo longo e platinado. Eu teria que deixar meu cabelo crescer o suficiente para conseguir colocar extensões nele e ainda gastar um dinheirão para tirar ele desse castanho escuro quase preto para ficar platinado. Eu nunca pintei meu cabelo e muito menos descolorir, e eu não quero estragar meu cabelo fazendo isso. Além disso, eu acho que nem combina comigo, nem a cor nem o estilo do cabelo. Eu não quero ficar deixando meu cabelo crescer sem poder cortar ou ajeitar até a época do casamento dela. Então, eu falei pra minha irmã que não vou mudar meu cabelo pro casamento dela. A gente brigou feio, ela gritou comigo, me mandou até um e-mail muito irritada. Minha mãe ficou do lado dela, disse que eu não tô dando o suporte necessário e que tô colocando as minhas vontades acima das vontades da noiva. Ela me chamou até de babaca, disse que as fotos da minha irmã não vão ficar boas se o meu cabelo tiver diferente de todo mundo. No momento, eu tô em outro estado e minha mãe disse que quando eu chegar em casa a gente vai conversar sério sobre isso. Eu sou a babaca nessa situação? Eu sou babaca por querer que a minha mãe participe do nascimento do nosso filho? Eu, homem, 33 anos, vou ser pai daqui a um tempo. Minha esposa tá preparando tudo para ter um parto normal no hospital. Com isso, ela vai poder ter mais de um acompanhante. E ela escolheu um dos acompanhantes para ser o pai dela. Os dois são muito próximos, sempre foram, e ficaram ainda mais próximos depois que a mãe dela morreu. Ela disse que não vai querer a madrasta no quarto, e eu entendo. Elas têm uma relação muito boa, mas mesmo assim ela não se sente próximo o suficiente para passar por todo esse momento com a madrasta dela lá. O problema é que eu gostaria que a minha mãe também estivesse lá, porque ela tá extremamente animada para a chegada desse novo neto, mas a minha esposa não quer de jeito nenhum. Eu entendo que minha mãe pode ter sido um pouco complicada com ela é uma pessoa complicada. Eu sei que ultimamente a minha esposa tem se sentido muito acuada por causa dos comentários da minha mãe em relação ao peso dela e as escolhas dela para a maternidade do nosso filho. Também houve uma suposta briga de um dia que eu não participei, no qual a minha esposa foi almoçar na casa da minha mãe e ela derrubou um prato e aparentemente a minha mãe gritou com ela e fez ela catar todos os pedaços da forma mais humilhante possível. Eu conheço a minha mãe, sei que ela é difícil, mas também sei que ela mal pode esperar para ser avó. E eu e a minha esposa temos discutido muito por causa disso. Eu sou babaca por querer minha mãe na sala de parto? Eu sou babaca por terminar um relacionamento com alguém com sérios problemas mentais? Bom, eu conheci esse cara numa festa. Eu tava muito bêbada, tipo, muito bêbada mesmo. Tipo, de não conseguir nem falar. No outro dia, ele me pediu em namoro. Depois de um mês de relacionamento, que foi tudo que eu consegui aguentar, eu terminei com ele. E ele me ligava e mandava mensagem, fazia chantagem emocional. Disse até que iria se auto-morrer, se é que vocês me entendem, se eu não voltasse pra ele. E eu tentava, mas ele era possessivo, tinha crises absurdas e era esquizofrênico. Meus tios, que já faleceram, eram esquizofrênicos e eu já tinha lidado bem com isso, mas com ele era simplesmente impossível. Quando eu terminei com ele de vez e bloqueei ele de tudo, ele fez um fake pra vir atrás de mim, mandar foto, fumando e bebendo e dizendo que eu tava fazendo aquilo com ele e que eu tava piorando a doença dele. Eu não tinha bloqueado o número dele porque eu não achei que seria necessário, mas então ele ligava bêbado, me chamando de tudo quanto é nome, falando que eu estava piorando a situação dele. Inventou até que eu tinha traído ele, não sei de onde ele tirou isso, porque meus pais são de risco e eu não saí de casa a quarentena inteira. Nesse tempo todo eu tava sofrendo com depressão profunda e ele nem imagina isso, ele acha que só ele tem problemas. Eu falei pra ele que ele era psicopata, que ele não precisa de uma namorada, ele precisa de uma terapeuta. Mas ele fica falando que eu tô piorando a doença dele, que eu tô fazendo ele pior e que ele vai acabar morrendo por causa de mim. Eu sou babaca nessa situação? Eu sou babaca por querer que a minha amiga corte relações com outra pessoa? Bom, no Natal, minha melhor amiga não tinha lugar pra passar.
e eu chamei ela pra passar comigo e uns amigos que ela não conhecia. Então ela conheceu esse cara meio que por culpa minha. E esse cara é péssimo. Primeiro porque eu sou um homem trans e ele não aceita isso de jeito nenhum. E segundo, porque ele ficava dando em cima de mim descaradamente, mesmo sabendo que eu tava no relacionamento. Além disso, se diz hétero, mas dá em cima de um homem, o que significa que ele me vê como mulher, voltando pro primeiro argumento. Bom, minha amiga conheceu esse cara e eles começaram a ficar muito próximos. Os dois muito mais próximos do que eu e ela, à medida que ela ia se afastando de mim. Um dia eu fui comentar meus desgostos pra ela e a gente brigou feio. Ela até defendeu ele pra mim. Eu queria que ela cortasse relações com ele porque ele não é uma boa pessoa. E ela acha que eu fui muito babaca. Acabei cortando relações com ela. Eu fui babaca nessa situação? Eu sou babaca por expulsar minha filha de 14 anos de casa? Bom, minha filha de 14 anos teve 2 relacionamentos escondidos. E das 2 vezes envolviam coisas sexuais, o que me incomodava muito. Da primeira vez eu só fiquei muito brava, mas da segunda vez eu decidi que já chega. Quando eu descobri, falei que ela tinha 1 semana pra sair de casa e que ela não era mais minha filha. Meu marido começou a querer defender ela e eu falei que se ele abrisse a boca pra defender, a gente ia se divorciar. Falei com as pessoas da família também que se alguém abrigasse ela, eu ia cortar completamente o contato. A gente teve uma briga feia, ela chora, pede desculpas, mas eu não quero saber. Eu disse pra ela que ela é uma puta e que ela tem que sofrer por isso. Não quero ela dentro da minha casa. Mas agora eu acho que eu posso ter agido mal. Sou babaca? Eu sou babaca por fazer minha avó admitir que tava tendo um caso com o cunhado dela? Bom, recentemente minha avó teve a 15ª separação com meu avô. Mas dessa vez eles decidiram realmente seguir caminhos diferentes. No início teve muita briga, muitas ameaças da parte do meu avô, mas aí foi ficando tudo mais tranquilo com o tempo. Então, depois de um tempo, minha avó começou a conversar com o marido da irmã dela. De início eles eram bons amigos, mas aí eu comecei a perceber que tinha algo estranho. Minha avó sempre falava que estava saindo com outra pessoa, que tinha um namorado ou coisa assim. Foi então que eu descobri que o tal namorado dela era, na verdade, o marido da irmã. O pior é que quando a minha avó fez cirurgia, a irmã dela foi cuidar dela. E não parava de falar o quanto ela amava o marido, apesar do casamento um pouco conturbado. Eu não sabia o que fazer, minhas mãos suavam frio, meu coração acelerado. Eu tava muito ansiosa guardando toda aquela informação. No final de semana, a minha avó foi viajar com ele. Ficaram os dois num hotel em outra cidade. Eu tava sabendo de tudo, tava ficando na casa do meu namorado. Apesar de eu ter contado pro meu namorado, a situação ainda me corroía muito por dentro. Então eu senti que eu tinha que contar pra mais alguém. Falei pra minha mãe que eu precisava conversar com ela e ela me prometeu que não ia contar pra ninguém. Mas quando ela descobriu o que era a história, ela ficou muito brava. Ligou pra minha avó, falou que ia contar pra todo mundo e que não acreditava que ela podia fazer um negócio daqueles. Minha avó pediu pelo amor de Deus pra ela não contar pra ninguém, pra deixar que eles contassem. Quando eles contaram pra família, minha avó chorou muito. A mãe da minha avó disse que nunca mais ia falar com ela e tá uma treta gigantesca por causa disso. Eu fui babaca por fazer eles assumirem o caso? Eu sou babaca por querer meu casamento todo em libras? Bom, eu nasci surda, mas aos 2 anos de idade eu tive um implante de cóclea e meus pais nunca me introduziram na cultura surda. Eu não aprendi língua de sinais, nunca conheci outras pessoas surdas e no geral era completamente desencorajada de tentar entrar nesse mundo e descobrir toda a cultura que o envolve. Quando eu tava no ensino médio, eu tive aula de libras contra a vontade dos meus pais. Durante a faculdade eu peguei curso de linguagem de sinais também. Lá, apesar de eu não ser fluente ainda na língua, eu me senti muito mais acolhida do que eu já tinha me sentido na vida inteira. E foi lá que eu conheci meu marido. Depois de um tempo integrado em toda a cultura e toda a sociedade surda, eu acabei parando de usar o meu receptor e conversando majoritariamente em libras. Agora, no final do ano, a gente vai casar. E eu decidi que eu queria que o casamento fosse todo em libras. Para as pessoas que escutam, vai ter um intérprete, mas o casamento, no geral, vai ser todo em língua de sinais. Nos convites do casamento a gente fez até uma piadinha e colocou que teria um intérprete para as pessoas deficientes de sinais, no caso quem escuta. Minha família ficou horrorizada. Minha mãe falou que o casamento tinha que ser um negócio comum e que as pessoas surdas tinham que ter intérprete. Ela também falou que foi muito de mau tom a piadinha que a gente colocou lá nos convites, sendo que a vida toda eles fizeram piadas de mau gosto comigo em relação à minha audição. Eu já decidi que quero que meu casamento seja em língua de sinais. Será que eu tô sendo babaca? Sou babaca por querer terminar a amizade? Bom, há uns 3 anos conheci essa garota e a gente se curtiu muito. A gente tava numa espécie de relacionamento, só que sem ficar. Tinha todo o ciúme e todas as conotações que faziam parecer que a gente tava no relacionamento. E aliás, por todo o tempo que a gente conversava, eu não fiquei com mais ninguém. E acreditava que ela também não estava ficando com outra pessoa. Isso durou cerca de 1 ano, até que eu me declarei pra ela e falei que queria namorar com ela.
Ela falou que nunca tinha sentido algo assim por outra garota, que não sabia exatamente o que era, se ela realmente estava atraída por mim, mas que era uma coisa inexplicável que ela realmente nunca tinha sentido. A única coisa é que ela tinha medo das represálias da sociedade, e especialmente da mãe dela, que era muito preconceituosa. Ela disse também que achava que estava apaixonada por mim e que estava sentindo uma coisa muito extraordinária. Uma semana depois, ela apareceu namorando um cara que estudava com ela. O tempo passou e eles completaram 2 anos de namoro. Eu continuei na vida dela, mas aquela amizade tinha se transformado numa tortura. Toda vez que eu tentava me afastar, ela me fazia sentir culpada, como se eu fosse a pior pessoa do mundo. E ao mesmo tempo, ela queria que eu cumprisse aquela promessa que eu fiz um dia de esperar por ela, pelo momento certo. Mas eu não aguento mais, eu não quero mais ficar me torturando por essa amizade que não leva a nada. Eu sou babaca por querer cortar relações com ela? Eu sou babaca por dar à minha filha uma segunda festa de aniversário, depois que a primeira foi arruinada por uma garota deficiente que eu convidei? Minha filha fez 12 anos algumas semanas atrás, e pra festa dela, ela queria pizza, 2 filmes no cinema e terminar a noite com uma festa do pijama e uma noite de jogos. Eu falei pra ela que ela poderia convidar 4. Eu sou babaca por dizer pra minha irmã que não ligo se me acharem homofóbico? Um título meio pesado, eu sei, mas vamos lá. Eu sou um homem de 22 anos e tenho uma irmã de 26, a Suzy. Quando eu estava no fundamental, nossa mãe, de 48 anos, traiu nosso pai, que tem a mesma idade, e foi embora para ficar com seu namorado. Quando nosso pai a superou, ele acabou saindo com a Frida, de 41 anos, que é a mãe do João, de 22. Ele foi o meu bully e sempre me zoou muito, me fazia mal e, como sabem, palavras doem muito. Eu implorei ao meu pai que não se casasse com a Frida. Eu implorei muito, mas ele não me ouviu. Era horrível ter que ficar na casa dele. Minha irmã foi a única que percebeu que algo estava errado. Eu saí e fui morar com a minha mãe. Meu pai levou para o pessoal e pensou que eu o odiasse por superá-la. Eu apenas fiquei com ela até minha irmã ter um apartamento e poder me pegar. Minha irmã sempre manteve contato com o nosso pai, o que para ela era normal, já que ela sempre foi muito apegada a ele. Mas ela nunca me obrigou a falar com ele ou nossa mãe. A minha vida só foi melhorar quando eu fui para a faculdade. Todos eram muito de boas e educados. E a minha formatura está chegando em abril. Eu mandei convites para minha mãe, para o meu pai, mas não para seus parceiros e novas famílias. Minha mãe aceitou de boa, mas meu pai ligou mandando que eu convidasse a Frida e o João. Eu disse que não, e fui informado que eu tenho que provar a ele que não sou homofóbico. Isso me pegou de surpresa, mas não me rebaixei. Ontem, ao falar sobre o assunto com a minha irmã, ela me disse que o João é gay, e ele tem dito a todos que eu não os vejo mais porque sou homofóbico, o que é ridículo, porque eu sou bi. Ela me disse que sempre me defende para eles, mas sem me expor antes da minha hora. Mas que deseja que eu faça as pazes com eles, pois a machuca que pensem o pior de mim. Eu me irritei e disse bem rude a ela para não ter esperança sobre isso, e que eu não ligo se pensem que eu sou homofóbico. Ela ficou muito triste e disse que não pararia de me defender mesmo assim. Eu só bufei e continuamos ao resto do dia sem conversar. Eu acabei dormindo na situação. Eu sei que não deveria falar assim com ela, pois ela não me obrigou a fazer as pazes e me defende. Eu sei que eu fui bem rude. Eu me sinto mal por isso, por a machucar, mas não pelo dito em si. E sim, meu pai sabia que eu sofria bullying do João, mas ele acha que era só aquelas brincadeiras babacas. E minha irmã tem uma boa relação com ele e sua nova família, filhos. Jamais faria ela escolher entre mim ou eles. Mas então, eu sou babaca pelo que disse? Sou babaca por não ter deixado meu cabelo crescer e pintado ele pro casamento da minha irmã. Minha irmã mais nova, eu 24 e ela 20, acabou de ficar noiva e eles já planejaram tudo pro casamento, inclusive de data marcada. Minha irmã quer que todas as madrinhas tenham o mesmo penteado e estilo de cabelo. Todas as outras madrinhas são loiras e elas têm o cabelo longo, enquanto o meu é castanho e bem curto, quase raspado. Eu uso ele assim desde que eu tinha 18 anos de idade. Ela quer que todo mundo tenha o cabelo longo e platinado. Eu teria que deixar meu cabelo crescer o suficiente para conseguir colocar extensões nele e ainda gastar um dinheirão para tirar ele desse castanho escuro quase preto para ficar platinado. Eu nunca pintei meu cabelo
e muito menos descolorir, e eu não quero estragar meu cabelo fazendo isso. Além disso, eu acho que nem combina comigo, nem a cor nem o estilo do cabelo. Eu não quero ficar deixando o meu cabelo crescer sem poder cortar ou ajeitar até a época do casamento dela. Então, eu falei pra minha irmã que não vou mudar meu cabelo pro casamento dela. A gente brigou feio, ela gritou comigo, me mandou até um e-mail muito irritada. Minha mãe ficou do lado dela, disse que eu não tô dando o suporte necessário e que tô colocando as minhas vontades acima das vontades da noiva. Ela me chamou até de babaca, disse que as fotos da minha irmã não vão ficar boas se o meu cabelo estiver diferente de todo mundo. No momento, eu tô em outro estado e minha mãe disse que quando eu chegar em casa a gente vai conversar sério sobre isso. Eu sou a babaca nessa situação? Eu sou babaca por não dar minhas filhas pra minha irmã? Eu tinha 21 anos quando descobri que estava grávida de gêmeas. Eu não sou contra ter filhos, mas com certeza queria esperar acabar a faculdade e me casar para poder engravidar. Mas como aconteceu, não tinha muito o que fazer. A minha irmã perdeu o bebê 14 vezes e a única gravidez de sucesso que ela teve foi a da minha afilhada de 6 anos. Desde o início da minha gravidez, minha mãe ficava dizendo que eu deveria dar minhas filhas para minha irmã, já que ela merecia mais do que eu ou alguma coisa assim. Eu dizia que não, que eu nunca faria isso. E a minha irmã pediu para eu dar pelo menos uma das crianças para ela. Ela me chamou até de vadia sem coração porque eu não queria dar as crianças para ela. Durante toda a gravidez, minha irmã ficava me pedindo para dar para ela pelo menos uma das bebês, já que eu vou ter duas. Da última vez que eu a vi, a gente tinha saído para almoçar, e ela começou a me falar sobre como ela cuidaria da minha filha quando eu finalmente a entregasse a bebê. Eu fiquei com tanta raiva que paguei minha parte e fui embora. Depois que eu tive minhas filhas, eu entrei no Facebook e me deparei com um monte de mensagens ameaçadoras de família e amigos que estavam falando que eu tinha roubado os bebês da minha irmã. Aparentemente, ela tinha falado para todo mundo que eu ia dar as crianças para ela. Todos falavam sobre como seria melhor ela criar as meninas, porque eu era muito jovem e tinha uma vida toda pela frente, e como eu era uma boa irmã por fazer isso por ela. Agora, ela falou que eu simplesmente mudei de ideia e as pessoas ficaram com muita raiva de mim, sendo que eu nunca disse que ia dar as crianças para ela. Eu sou babaca por não querer entregar minhas filhas para minha irmã?